Bastidores do Poder. Muito bem, estamos de volta com Bastidores do Poder e as principais notícias envolvendo aqui, especialmente a área política. E a gente recebe nesse instante aqui nos estúdios da Band o prefeito de Sorocaba, José Crespo. Muito obrigado, prefeito, pela atenção, por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor. Para você também, Sena, Zezé e todos os amigos telespectadores de Campinas, mas naturalmente com projeção para os de Sorocaba, minha terra também. Pois bem, inicialmente, prefeito, eu estou fazendo aqui essa pergunta para todos os prefeitos que aqui comparecem nesse período, justamente para saber a expectativa do senhor sobre o novo governo, tanto para o estado de São Paulo quanto no plano federal com Jair Bolsonaro e também aqui no estado de São Paulo com João Dória. A expectativa exclusivamente para Sorocaba, com relação aí a articulações e acordos que poderiam de alguma forma beneficiar os moradores. A minha expectativa nos dois casos é positiva, mas eu tenho uma facilidade em relação a um cidadão comum, porque estou no ambiente político e participei dessas duas campanhas, ou seja, meu voto foi para os dois. Portanto, para mim, essa resposta é mais fácil. Mas o que eu quero dizer, mais importante do que isso, é que nós temos que melhorar a nossa cultura social, cultura política, no sentido de que a gente entender que a democracia sugere que ganhe o mais votado, ainda mais com 2 turnos, que faz com que seja necessariamente mais do que a metade do colégio eleitoral. Portanto, sempre haverá pessoas, milhares de pessoas, cujo candidato não ganha. E existe uma cultura de demonização dos que perderam em relação ao que ganhou. Isso prejudica o país. Nós temos que entender que a democracia, ela significa que a gente tem que aceitar, torcer e trabalhar a favor, não da pessoa que ganhou, mas do país, do estado, da nossa cidade. Isso é uma questão cultural, então a todos nós devíamos responder. Estou entusiasmado porque prevaleceu a democracia, não foi o meu candidato, mas eu quero que ele tenha êxito, porque o êxito dele vai ser o meu e da minha família também. Isso é verdade. Vai ser difícil, né, Zezé? Mas a gente percebe esse tipo de postura aqui, conversando com uma gama bem variada de pessoas. E assim, é aquele negócio de torcer contra mesmo, para que dê errado, porque aí a tese que a pessoa defendeu, que aquele candidato não era bom, que aquele candidato era um problema, que isso, que aquilo, aí a tese da pessoa vai ser uma tese Desse jeito, o país, qualquer governo não sai do lugar, os problemas são recorrentes. É necessário a gente virar essa página a favor do país, até porque os desafios são tantos, mesmo que todo mundo torcendo e trabalhando a favor, não quer dizer que o governo, qualquer governo, consiga resolver todos. Mas se tiver gente trabalhando contra, partidos ou ex-candidatos, no segundo dia depois desse processo, já começam a pensar em governo paralelo, eu vou fazer audiências públicas contra, ou seja, tem que deixar o vitorioso trabalhar, ter a chance dele. Afinal, 4 anos é pouco tempo, portanto, se a gente votou errado, em 4 anos temos chance de mudar isso. E quem perdeu, até porque o outro não conseguiu tudo, tem chance de ganhar, mas tenha paciência, espere 4 anos, ajudando principalmente. Prefeito, dentro dessa visão, a gente tem alguns desafios aí para o próximo presidente da República, principalmente para o presidente, né? Tipo reforma da Previdência, reforma fiscal, quando ele diz, inclusive, que pretende beneficiar os municípios, deixar mais recursos nas mãos do município. O senhor acha que isso vai acontecer? O senhor apostaria? O senhor é um homem que já foi deputado, então... Em coerência com a minha resposta anterior, eu espero que aconteça, mas vai ser difícil. O maior desafio vai ser a gestão entre o Executivo Federal, nesse caso, e o Legislativo, porque o grande poder, o poder mais importante é o Legislativo. E ninguém pensa, o próprio Bolsonaro já repetiu isso tantas vezes, que poderá haver uma ruptura no poder democrático, no Estado de Direito. Portanto, se o Congresso Nacional, nas suas 2 casas, por sinal, não colaborar, ele não vai conseguir fazer as reformas e nem mesmo o plano de governo que ele comprometeu durante a campanha dele. Então, eu, por exemplo, eu sou parlamentarista que acredito, já que os países do primeiro mundo, em sua maioria, são parlamentaristas, creio que são um exemplo para nós em termos de gestão pública, gostaria que fôssemos. Isso facilita bastante essas questões, até porque no parlamentarismo, por sinal, que está para acontecer lá na Inglaterra. Se por circunstâncias necessariamente não culpa do primeiro-ministro, o governo não vai bem,
sem qualquer ruptura, troca-se o primeiro-ministro. Mas no presidencialismo, não. Há o risco de ruptura, inclusive. Então, eu espero que o Jair Bolsonaro consiga o apoio do Congresso, mas um apoio em alto nível e não em troca-troca de interesses menores, como, infelizmente, a cultura política tem sido. Prefeito, a gente está falando aqui da oposição, que às vezes não se conforma, que briga, fica aquela guerra e tal, mas esquecemos às vezes que tem também o que se chama na política de fogo amigo. Então, o que a gente está observando aqui, o presidente Bolsonaro nem assumiu o cargo, mal assumiu o cargo, e tem lá o pessoal da equipe dele disputando poder, aquela fogueira de vaidades, disputando liderança, quem manda mais, aquela coisa toda. A pergunta objetiva é a seguinte: o senhor sentiu em algum momento na vida pública do senhor isso acontecer com sua equipe? Teve que colocar panos quentes? Como é que o senhor lidou com isso para a gente tentar traçar um paralelo com o desafio de Jair Bolsonaro? Eu creio que em todas as equipes ou governos, esse problema existe, um tanto de intrigas, fogo amigo interno, no sentido que todos somos seres humanos, nem sempre as pessoas conseguem administrar a sua vaidade, a sua ambição. E, portanto, temos que estar nos policiando uns aos outros. Agora, com relação ao PSL, é bom lembrar que o Bolsonaro, mesmo nesse partido, está há muito pouco tempo, alguns meses apenas. Ele antes pretendia em outro partido. Então, ele não tem residência. Ele se deu bem, recebeu o apoio dos líderes do partido PSL. Mas é um partido que veio com muitas lideranças junto com o Bolsonaro. Ou seja, é um grupo em ebulição e que chegou ao maior poder. Portanto, essas intrigas ou problema de afinamento de lideranças, vimos esses últimos dias, parece que, pelo menos neste momento, a Joyce se entendeu com o Eduardo, filho de Jair Bolsonaro. Então, isso foi muito bom, mas espero que essa aliança, ou pelo menos essa harmonia, possa ser permanente, porque se você, no seu grupo, você não consegue que ele seja um bloco direcionado para objetivos comuns, como é que você espera conseguir alianças com outros grupos? É o desafio, talvez, há dois desafios maiores do presidente Bolsonaro. Ele conseguir mais à frente o apoio de uma maioria dentro do Congresso e, antes disso, conseguir que o partido dele seja um bloco. Lembrando que nem todos os grupos políticos que apoiaram e deram a vitória a Bolsonaro estão no PSL. Existem esses movimentos que, por sinal, repudiam todos os partidos, incluindo até o PSL. Mas agora todos são responsáveis por ajudar um pouco mais, porque estão realmente próximos do presidente Bolsonaro. Eu não estou no grupo deles, mas torço pelo Brasil. Isso que é importante. Bom, prefeito, vamos falar um pouco de Sorocaba também. Brasil, Sorocaba. Acho que com o Dória está tudo certo, temos que garantir nosso trem, né? É verdade, nosso, de vocês, Campinas e de Sorocaba também. De todos nós aqui, olha, Dória, a gente está esperando. Mas em relação a Sorocaba, Sorocaba é uma cidade que hoje é colocada entre as cidades com melhor qualidade de vida. Como se chega a isso num país com tanta desigualdade, num país que enfrenta uma violência crescente, num estado que tem um crime organizado, que o próprio estado é desafiado por esse crime o tempo todo? Como chegar a isso? Não há uma resposta fácil ou garantida, mas acho que a gente deve investir na polêmica no sentido de haver convergência, porque todos nós temos que ter a humildade de aceitar ideias discrepantes, mas ir convergindo. Eu creio que a primeira palavra para explicar como uma cidade pode estar no ranking de estabilidade de vida ou bem-estar das famílias melhor do que outras. A sustentabilidade, eu creio que já é uma palavra que vem ao encontro dessa explicação. Não é o caso nem de Campinas, nem de Sorocaba, que são cidades maiores e já têm uma história longa também. Mas há muitos municípios novos que nem deveriam existir, infelizmente, né? Que eles foram criados por interesses políticos, mas não tinham arrecadação nem própria, e muitas vezes a arrecadação repassada não é suficiente também. Então, infelizmente, eu creio que a explicação começa aí. Há municípios que não são sustentáveis. Talvez devessem até ser incorporados, mas é lógico que não há nem interesse político para isso. Fazer isso, mas se fosse trabalhado de forma lógica, teria que acontecer isso. Eu creio que cada município deveria ser sustentável no sentido de ter uma arrecadação própria mínima e depois completar isso
com arrecadações públicas, estadual e federal, mas também que tivesse a convergência do interesse privado. Neste ponto, eu quero fazer o parênteses. Eu estive há poucas semanas na Espanha, em Barcelona, participei do Congresso Mundial de Cidades Inteligentes. Eu fui mandado lá pelo prefeito de Campinas, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Dr. Jonas Donizete. E o que eu mais aprendi lá é isso. A cidade inteligente, aquela que consegue distribuir melhor um bem-estar para todos os seus, não é apenas aquela que se utiliza da tecnologia. A tecnologia está disponível e cada vez mais barata, mas não é suficiente. O que é necessário é a cooperação entre todos os agentes, não só todos os públicos, mas todos os privados também, no sentido de parcerias. E, portanto, é outro aspecto para fazer com que uma cidade vá adquirindo esse bem-estar que os indicadores, por exemplo, o Indicate é um que nós temos acompanhado melhor, classifica bem Sorocaba como uma cidade de bem-estar, embora ainda haja vários problemas a serem resolvidos, mas, no geral, é considerada. Nós temos história, nós temos um perfil industrial com uma boa arrecadação, mas também muitos problemas. Além disso, somos sede de uma região toda. A migração, muitas vezes, trabalha contra o desenvolvimento de uma única cidade. Você tem que ter olhos e ações para a região que o cerca, os seus vizinhos. Senão, isso trabalha contra você. Então, eu acredito que essa sinergia pode ser alcançada se a gente tiver a colaboração de todos. Mas na cultura nossa, ocidental, digo ocidental, porque os países orientais, por circunstâncias, já aprenderam a trabalhar em cooperação há muito tempo. Nós ainda não, mas o nosso desafio não é tecnologia, é a gente ser capaz de convergir trabalhando em equipes. Perfeito. Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente pensa, assim, intuitivamente em questão econômica, né, e tal, mas a gente tem um setor também que é a área da saúde, que é nevrálgico em várias cidades brasileiras. Campinas está no olho do furacão, com denúncias de desvio de verbas aí, envolvendo o Hospital Ouro Verde, né, um complexo importante aqui na cidade, por conta da contratação de uma organização social que, segundo o Ministério Público, desviava dinheiro. Em Sorocaba, como é que está a situação da gestão do atendimento à saúde lá? Nosso principal projeto, até porque não há alternativa em relação a isso, é da terceirização, ou melhor, gestão compartilhada, que significa que a gente vai manter o planejamento, a gestão, fiscalização de todos esses parceiros que vão chegando. E a nossa preferência é que sejam organizações sociais. Mas é bom você ter mencionado isso, que aqui houve problema, porque eu tenho certeza que uma organização social é uma solução melhor do que a prestação direta do serviço, porque ela pode ter a mesma ou até mais qualidade e pode ser mais barata, tem que ser mais barata. Entretanto, desde que você, além do planejamento, faça uma gestão, uma fiscalização. Quando você terceiriza e não garante uma boa fiscalização, o serviço pode ser pior do que a prestação direta e possivelmente mais caro. Então, é um conjunto de atitudes, mas desde que você faça a gestão, e eu pretendo que seja assim em Sorocaba, vamos ter a fiscalização o tempo todo, e não para procurar defeito no trabalho das organizações. Esses poderão aparecer e serem punidos, mas para a gente reconhecer os bons serviços que elas estejam prestando também. Punir e premiar. Eu creio que isso, aliás, chama-se meritocracia, que é uma palavra importante para que a gente ganhe a motivação, o entusiasmo dos que querem trabalhar direito. E os que não querem, que sejam identificados, punidos, para que a gente vá depurando o ambiente como um todo. Mas, prefeito, qual que é a lógica? Como que é possível que se contrate um serviço de uma organização social e consiga, pelo mesmo serviço que seria prestado pelo poder público, conseguir algo mais barato e mais eficiente? Onde que está essa matemática? Provavelmente há várias explicações, mas eu vou lhe dar a principal, ou seja, a pior de todas as explicações. Isso reside a quase 30 anos atrás, quando a Constituição, a nova, vigente Constituição Federal, foi promulgada, que exigiu que as prefeituras, e aliás todos os governos, escolhessem o regime único, porque antes havia uma mistura entre estatutários e seletistas. A maioria das prefeituras escolheu o regime estatutário, que teve as suas vantagens, ainda tem. O problema é que houve, infelizmente, ao longo desses 30 anos, uma acomodação e uma desmotivação do funcionário público estatutário. Ou seja, criou-se uma massa de pessoas que já está com o salário no teto,
tem segurança, não pode ser mandada embora nem punida, mesmo quando aquele tipo de serviço que essa pessoa executa já está ultrapassado. Veja, motorista, por exemplo, é uma profissão ultrapassada. Você não consegue mandar embora motorista. E, aliás, cá entre nós, para que motorista se a maioria dos servidores no mesmo ambiente já sabe dirigir? Mas você não pode mandar embora. São pessoas que ficam desmotivadas lá. É um problema. Nem reclassificar de função diante da legislação, você pode. Então, veja o caso de médicos da minha cidade, Sorocaba. Nos anos passados, por uma politicagem que infelizmente aconteceu, os médicos de Sorocaba são entre os que mais ganham no estado de São Paulo por hora e os que menos trabalham. Eu não estou criticando esta ou aquela pessoa, mas os médicos de Sorocaba, que são a profissão principal na saúde, trabalham 3 horas por dia ou menos e atendem só 4 pacientes por jornada, percebe? Isso é uma coisa ruim que veio cristalizada e baseada na estabilidade. Eu espero que o presidente Bolsonaro, porque essa mudança tem que vir de Brasília, que possa permitir a exoneração do servidor estável depois de um processo justo de avaliação de desempenho. Se houver baixo rendimento ou problemas piores até, que se possa então exonerar esse para a gente ir diminuindo o volume dessa máquina. Sorocaba gasta metade do seu orçamento e o contribuinte não sabe disso. Eu mesmo tenho dificuldade em revelar essa verdade, porque o sindicato da categoria ameaça dizer que eu estou denegrindo a categoria. Mas veja, o contribuinte, tudo que paga, metade vai para a folha. E o rendimento dessa folha é baixo. Esse é um grande problema. Se você considerar que além dessa metade, você tem que gastar 25% do orçamento na educação, na saúde está passando de 25%, sobra o quê? Para você realizar o desejo da população que elege qualquer prefeito. Muito pouco. A solução é procurar receitas extra-orçamentárias. Em Brasília, que é onde está o dinheiro no país nessa arrecadação. Ok. Prefeito, nosso tempo infelizmente se esgotou. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigado, uma boa tarde para o senhor. Sou eu que agradeço, Sena, Zezé. Eu tenho ouvido pouco porque vocês são tão procurados, mas quando venho me sinto muito bem, porque estou em contato com o meu povo lá. A Bandeirantes Sorocaba tem uma audiência enorme. Nós não temos o sinal direto, mas vocês o fazem. Temos a rádio. Por sinal, hoje mesmo estive lá na Rádio Bandeirantes local. Quero deixar meu abraço de admiração pelo excelente jornalismo que vocês fazem aqui. Muito obrigado ao senhor, obrigado por estar aqui e venha sempre, é um prazer recebê-lo. E a Muito você, obrigado. Telespectador, Bastidores do Poder, fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tchau.